Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Narras Dora, da Sacerdote-Chefe da Ordem Falun, e hoje eu tô aqui para nós falarmos definitivamente sobre uma coisa que frequentemente surge e é muito desgastante. Então eu resumi nesse vídeo e sempre vou mandar o link desse vídeo para quem falar sobre esse assunto. Por favor, se não for inscrito ou inscrita neste canal, por favor, já falei por favor, se inscreva aqui embaixo, toque o sininho para receber notificações de vídeos como esse. Estou tentando manter uma frequência cada vez maior de vídeos e aumentando a qualidade das gravações, mas a interação de vocês sempre é muito importante, faz com que eu tenha mais vontade, mais ideias para gravarmos aqui para o canal. Já passamos de 1000 inscritos, então esse vídeo vai ser comemorativo dos 1000 inscritos. Já estamos em 1009, na verdade, 1011. Bom, as pessoas me perguntam muito, assim, sempre chegam em mim por duas vias para saber se o que elas acreditam ou o que elas ouviram falar é celta. E é um bordão meu a frase "isso não é celta". Faz muitos anos já, é uma brincadeira que acabou ficando séria. Então o que eu queria dizer é assim: as pessoas chegam até mim perguntando se alguma coisa é celta para de fato saberem se aquilo é celta e decidirem alguma coisa a partir da informação que eu for dar, ou para bater boca. Basicamente são essas duas situações que acontecem. E é sempre muito bom poder passar informações para pessoas, poder indicar livros, indicar artigos, autores para essas pessoas, mas é sempre muito cansativo discutir que a Terra é redonda com quem acha que a Terra é plana. E a gente tem as próprias versões de Terra plana dentro do paganismo e é cada vez mais difícil desmanchar essas ideias. Vocês precisam aceitar, e todas as pessoas precisam aceitar, e isso me inclui em muitos aspectos, porque não pensem que eu fazia um culto absolutamente céltico no início, e pode ser que eu descubra no futuro que o que eu faço hoje também precisa de alguns ajustes. A gente precisa aceitar que existe uma coisa que é de fato celta e coisas que não são celtas. E não tem problema nenhum misturar essas duas coisas em uma prática muito particular, em coisas que vocês acreditam. Não tem problema nenhum de fazer uma coisa super celta e de repente no meio soltar lá exercícios de fazer yoga, ou então fazer reiki, ou jogar tarô, não tem problema nenhum. Desde que tu saiba, que tu tenha consciência de que essas práticas elas não são célticas. E que tu entenda que existem práticas de outras culturas que não cabem dentro do escopo de pensamento celta. Como, por exemplo, a questão dos chakras. A gente precisa aceitar que os celtas não tinham essa percepção de chakras. Eles tinham uma própria percepção a respeito da composição de seus corpos, de como funcionava a energia deles. Enfim, vocês precisam entender que cada cultura tinha uma dinâmica própria para perceber a vida interna, particular e a vida pública, a vida coletiva. E que essas culturas elas têm motivos para terem essas crenças, elas interagiram com essas crenças, desenvolveram elas e deixaram em maior ou menor grau elementos dessas crenças para nós hoje em dia. Nós temos coisas orientais, da Índia, por exemplo, que não caberiam dentro do pensamento celta. Tem outras que cabem perfeitamente, porque são do mesmo tronco linguístico, mesmo tronco cultural, vamos dizer assim, né? Melhor falando do que linguístico, para não apanhar de linguístico. E então a gente tem coisas da cultura ocidental, que são coisas que nós temos e desenvolvemos hoje, que não estão alinhadas com o pensamento celta, e algumas estão. Mas tem também casos de coisas que são muito atuais e que estão desalinhadas com o pensamento celta, mas fazem parte de um culto verdadeiramente céltico hoje em dia. Como, por exemplo, a questão dos direitos iguais para homens e mulheres, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, as mulheres, embora tivessem muito mais direitos na cultura celta do que em culturas contemporâneas dos celtas, elas não eram assim totalmente iguais aos homens. Era uma cultura guerreira, era uma cultura que tinha a figura do guerreiro em alto padrão, enfim, nós tínhamos uma certa preponderância masculina em relação às mulheres. Hoje em dia isso é diferente. Nós precisamos nos adaptar e perceber que o mundo muda e que coisas novas surgem e que a gente não pode ficar preso no raciocínio lá da Idade do Bronze, lá da Idade do Ferro, porque não vai funcionar, entende? Não tem dinâmica. A cultura é algo vivo. A identidade das pessoas é algo que se transforma todos os dias. Mas a gente precisa ser muito honesto e ter certeza
de que a gente precisa sempre estudar e de que quando alguém diz que aquilo não é celta, essa pessoa não está querendo te atacar. Vamos crescer, bebê. A gente está querendo dizer que aquilo ali não é celta e te ensinar, porque de repente o que tu quer fazer é celta e tu está fazendo errado. Pode ser que tu saiba que aquilo não é celta e que tu queira fazer de outra forma. Isso precisa ficar claro para com quem tu está conversando. Porque a gente, quando está fazendo uma coisa e vai se tornando cada vez mais uma pessoa pública, ou o nosso trabalho vai se desenvolvendo, nós somos sim responsáveis pelas mensagens que nós passamos. E a gente precisa ter consciência de que não é porque a gente acredita que é uma verdade ou que é um fato histórico. Quando tu te pretende vivenciar uma religião céltica, tu precisa ser profundo conhecedor da cultura, da religiosidade, da mitologia celta. E quanto mais tu estuda, mais tu percebe que existem elementos que estão desincronizados com o pensamento celta. Eu faço essa prática há 20 anos, eu ainda tenho muitas coisas para fazer e aprender na minha vida, então é sempre muito desgastante uma pessoa que está começando e que vem questionar e que não aceita algumas orientações que são passadas. Então, para que pergunta, né, meu bem? Para que faz a pergunta? Eu sempre que me posiciono perguntando uma coisa para alguém que sabe mais do que eu ou que tem mais experiência em algum campo do que eu vou aceitar o que ela está falando. Não estou dizendo para não duvidar ou para não fazer uma busca por si próprio. Mas antes de questionar, faça a busca por si próprio. Entenda que para combater uma ideia, para combater um raciocínio, tu precisa ter entendimento daquele tema, senão vira terraplanista e vota no Bolsonaro. Aí é complicado. Então a gente precisa ter um entendimento muito amplo e dinâmico do que a gente quer fazer e aceitar que está tudo bem. Tá tudo bem misturar elementos celtas com não celtas, tá tudo bem fazer uma mescla e fazer dessa mescla teu culto. Mas tá muito errado dizer que isso é celta. Tá muito errado ensinar isso como sendo celta. Primeiro porque tu tá sendo desonesto ou desonesta com aquela cultura que tu diz cultuar e tá sendo desonesto e mentiroso para com as pessoas que tu tá enganando, porque uma hora ou outra a verdade vem à tona. Mentiras não se mantêm por muito tempo e pessoas mentirosas tendem a contar outras mentiras para manter sua mentira inicial. Mas contra fatos históricos não há argumentos, gente. Contra verdades não há mentiras. Então vamos tomar consciência e entender de uma vez por todas que quando alguém está vindo te dizer que não é celta, essa pessoa está te ajudando, não te atrapalhando, não está te atacando. Essa pessoa quer que tu saiba o que é o que não é celta. Simples assim, exatamente como a professora corrige um cálculo matemático que está fazendo errado. Ela está corrigindo em sala de aula para tu não apanhar na cara do teu chefe no futuro quando for fazer esse cálculo errado. Então tá tudo bem, desde que tu entenda que o teu cálculo está errado e que aquilo ali não é matemática, é algo que tu está inventando, que tu está criando. É menos importante ou não? Não sei, não cabe a mim discutir, não cabe a ninguém decidir o que é ou não verdadeiro na prática espiritual de cada uma das pessoas. As pessoas seguem os caminhos que querem e tá tudo bem, desde que sejam honestas para com as verdades históricas. Então vamos tomar cuidado com todas as coisas que se dizem celtas, porque vai por mim, grande parte delas são tudo menos celta. Obrigado pela atenção, por terem ficado até aqui comigo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, tocar sininho, compartilhar. Fiquem com os deuses, os espíritos antepassados. Muito juízo nessa cabeça. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau.